Giras, questão de razão e proporção do Enem, questãozinha sobre escala. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1:400 e que seu volume é 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é... Galera, nós temos aqui uma questão sobre escala, cuja escala é 1:400. Nessas questões de escala, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos montar uma regrinha de 3, onde de um lado eu coloco as medidas do desenho e do outro lado as medidas reais, as medidas da vida real. Do desenho que eu falo são as medidas no mapa, na sua representação. Como é que vai funcionar? Por exemplo, a escala nossa é 1:400. O 1 é uma medida do desenho e 400 seria um valor da vida real. Só que tem um detalhe aqui, a gente vai transformar volume. E as escalas, de um modo geral, se referem a comprimento. Zé, mas qual a diferença? Veja bem, se você mede lá um comprimento em centímetros, por exemplo, a área está em centímetros quadrados e o volume em centímetros cúbicos. Então, tá vendo? De comprimento para volume, eu precisei elevar ao cubo. Então, se você for transformar um volume usando a ideia da escala, você vai ter que pegar a sua escala e elevar ao cubo. Então, fica assim, ó. 1 no mapa está para 400 na vida real, só que é volume, então o 1 e o 400 vão ficar elevado ao cubo. E 25 que a gente tem é o volume do nosso objeto, Seria o volume ali, digamos que vai ficar embaixo do desenho, certo? É como se fosse a medida no desenho, só que agora é um objeto. Mas enfim, é a nossa representação. Então 25 fica aqui do lado do desenho. E o volume que eu quero saber, o volume do objeto mesmo, é o volume do objeto não, O volume do monumento mesmo é o volume real. Então tá aqui o X, é o que a gente vai descobrir. Zé, mas o 25 você não precisa elevar ao cubo, não? Preciso não, porque 25 já é o volume. Só a escala que eu vou elevar. Galera, vamos lá então. Aqui nós vamos multiplicar cruzado. 1 ao cubo vezes x é x, porque 1 ao cubo é 1. 1 vezes x continua x. E 25 vai multiplicar por 400 elevado ao cubo. Para facilitar, você vai fazer isso aqui, ó. 400 ao cubo. Pega o 4 e eleva ao cubo, vai dar 64. E os dois zeros, quando eu elevo ao cubo, eles vão triplicar, vão ficar 6 zeros, beleza? Então, quando tem esses zeros no final, você vai usar esse raciocínio. 25 vezes 64 milhões, giras. Faz 25 vezes 64, que vai dar 1.600. E aí depois você acrescenta os zeros que já tinha lá no final. Enfim, deu aqui 1.600.000.000 de centímetros cúbicos, viu? Porque o 25 que ele deu lá no início estava em centímetros cúbicos. Então esse valor também vai vir em centímetros cúbicos. Ah, Zé, mas ele quer a resposta em metro cúbico. Então vamos transformar. Uma dica para transformar isso aqui e não confundir. Pensa aqui comigo. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, de metro para centímetro, olha para você ver. Para 1 virar 100, eu preciso multiplicar por 100. Agora, para voltar de centímetro para metro, eu preciso dividir por 100. Para 100 virar 1, a gente divide por 100. Aqui nós vamos transformar o quê? Centímetro para metro. Só que tem um detalhe. É centímetro cúbico para metro cúbico. Ah, Zé, então vai mudar a transformação? Sim. Como agora é metro cúbico e centímetro cúbico, na hora de dividir ou multiplicar por 100, tem que ser 100 ao cubo. Se fosse área, seria 100 ao quadrado, Ficaria nessa nossa transformação. Enfim, galera, a gente vai transformar de centímetro cúbico para metro cúbico. Então, nós vamos pegar o nosso valor e dividir por 100 ao cubo. 100 ao cubo é só você colocar o 1 e 6 zeros, Porque tinha 2 zeros e aí acaba triplicando.
Os 6 zeros aqui de baixo, a gente corta com 6 zeros lá de cima, simplifica. Então, sobrou nada mais, nada menos que 1.600. Agora está em metros cúbicos. Então, a resposta certa é a letra C. Tudo bem, Giras? Valeu!